Pois é, a gente vai continuar falando sobre essa criançada que, inclusive em casa, é sinônimo de atenção redobrada, né? Os pequenos costumam ser muito curiosos, como a gente bem viu aí na reportagem anterior, o que faz com que eles fiquem expostos a alguns riscos também constantes, não só ali no celular, mas dentro de casa. Eu estou falando de acidentes domésticos. E sobre esse assunto eu vou conversar com a oftalmologista, a doutora Keila Monteiro de Carvalho, que vai falar sobre os cuidados para evitar danos à saúde ocular das crianças. Bom dia, doutora! Seja muito bem-vinda à edição Manhã mais uma vez. Você me ouve? Bom dia, Tudo bem? estou ouvindo. Tudo Ma- bem, vocês? Maravilha, tudo ótimo, ótima sexta-feira para você. Doutora, geralmente a gente acha que dentro de casa os nossos filhos estão extremamente protegidos. De fato, mas ainda assim é preciso ter alguns cuidados. E agora aqui falando sobre a saúde ocular, né? Quais seriam esses riscos, doutora, que as nossas crianças estão expostas ali dentro de casa, no ambiente doméstico? Sem dúvida. Os acidentes envolvendo os olhos nas crianças, o maior número, são dentro de casa, porque a criança passa bastante tempo dentro de casa ou na escola, né? Então, ali é que tem que ter uma grande atenção. Os principais acidentes que ocorrem são traumas contusos, quer dizer, batida no olho. Então, por exemplo, lápis, ou quando vai lidar com uma faca, a criança vai pegar uma manteiga que está dura e faz esse movimento e pode acontecer um acidente com os olhos. Felizmente, os 80% são traumas contusos, por batida, mas esses mesmos também podem ser bastante graves. E os traumas que são perfurantes, que aí requerem cirurgia, felizmente o número é menor. Então, entre esses traumas contusos, alguns deles graves são quando tem o chamado ifema, que é sangue dentro do olho. Então, nesse caso, a visão fica nublada imediatamente, dependendo da quantidade de sangramento que houver dentro do olho. Esse é um trauma bastante grave, porque pode desencadear glaucoma e até mesmo perda da visão. Você estava falando aí dos objetos pontiagudos, né? Tesoura, garfo, você falava e eu, ai, já ia franzindo assim só de imaginar a cena. E quando a gente pensa ali na estrutura da casa, geralmente faca, garfo, fica na gavetinha que tem ali uma altura para os pequenos, né? Isso então, pelo menos até ali uma determinada idade, não é recomendado, doutora, colocar tudo isso bem longe delas. Sim, sem dúvida. Embora que as estatísticas mostram que a maioria dos traumas ocorre ao redor dos 9 anos de idade. Então, entre 6 e 12 são a maioria os mais frequentes e a média com 9 anos em meninos. Então, é uma idade em que eles já se sentem assim autossuficientes, mas ainda não têm muito discernimento. Então, os pequenininhos, abaixo de 3, é muito mais raro os traumas oculares, embora que quando houver são graves. Mas Perfeito. essa idadezinha entre 9 e 10 é a que merece maior atenção. E nessa idade pode haver prevenção, porque nessa idade a criança já entende se ela for orientada sobre os perigos. Perfeito, doutora. A gente está vendo, inclusive, imagens, a gente viu anteriormente, das crianças com os pets. Muito comum hoje em dia as famílias terem ali gatinhos ou cães, né? Tem que ter cuidado também com essas brincadeiras com os bichinhos de estimação, doutora? Sem dúvida, embora que os cachorros, eles, de modo geral, ocasionam tantos traumas, mas os gatos, eles têm um movimento meio rápido e então pode ocorrer mais frequentemente até. Agora, os gatinhos, de modo geral, são afáveis, né? A não ser que a criança aperte, cutuque de alguma maneira que esteja incomodando o gatinho. Mas os gatinhos a gente precisa ter muito cuidado por causa da unha deles, né? E aí eles podem realmente bater e causar esse tipo de trauma. Também é importante a gente lembrar os traumas nos esportes, porque hoje em dia as crianças, mesmo pequenas, praticam esportes. E aí precisa lembrar de ter óculos de proteção. Os óculos de proteção nos esportes,
eles devem sempre ser feitos. Embora que, às vezes, criança nessa idade maior, cerca de 10 anos, 12, podem usar lentes de contato, mas sobre as lentes de contato usar um óculos de proteção, se for o caso. Perfeito, doutora. Bem lembrado, vai passando as imagens delas brincando ali, correndo. Outro cuidado interessante. E quando a gente fala das telas, também tão comum hoje em dia ali para as crianças, essa exposição excessiva às telas também pode prejudicar a visão dos pequenos? Na verdade, essa exposição excessiva, ela é muito prejudicial, por exemplo, no caso de crianças que têm miopia, porque o excesso de celular, principalmente, porque a distância é muito próxima, eles colocam muito pertinho, você precisaria colocar pelo menos uns 10, uns 30 centímetros, e existe essa questão da miopia aumentar. Então, em crianças que são míopes ou têm miopia na família e, portanto, tem uma propensão à miopia, a gente indica no máximo 1 hora de celular por dia e aumentar as brincadeiras ao ar livre, pelo menos 2 horas ao ar livre por dia, porque é muito importante a brincadeira ao ar livre, tanto no desenvolvimento geral, global da criança, quanto na prevenção do aumento da miopia. Agora, em relação a danos especificamente da luz da tela, isso não é o mais importante. O que existe é um cansaço ocular maior, e principalmente nas crianças que estão precisando de óculos e não estão usando. Essas são aquelas que vão colocar o celular mais perto ainda. Isso pode aí, ser até um sinal, né, doutora? Se os pais exatamente, observarem, se as crianças estavam se aproximando muito, ter essa atenção também maior e procurar logo um especialista, né? Agora, quais os exatamente. Tem dois cuidados? problemas, a questão do grau que não está corrigido e essa questão de miopia aumentar. Perfeito. Quais os cuidados quando a gente fala em relação aos produtos de limpeza, por exemplo, álcool ou qualquer outro produto de limpeza que possa ali estar ao alcance dessa criança e até mesmo em relação a medicamentos, doutora? Isso também pode trazer algum prejuízo? Sem dúvida. Mas o pior de tudo são os cáusticos. Então, antigamente, crianças, principalmente na zona rural, onde sabidamente o número de acidentes é maior, acidentes oculares em crianças é muito maior em quem vive na zona rural. E aí, quando existem construções e cal na construção, esse é o pior problema, porque a queimadura pelo álcali, pela cal, os objetos cáusticos, ele é muito pior do que os de ácido. Então, os de ácido, basta você lavar rapidamente e, de modo geral, eles são superficiais. Mas quando é cal de construção, ele fica no olho, ele vai penetrando, mesmo com bastante lavagem. E aí ocorre esse tipo de problema, que o olho chega a ficar branco, então chega a perder a visão totalmente. Então, lembrar de criança não brincar em construção, principalmente quando tem aqueles montinhos de cal, e na zona rural, onde às vezes tem fertilizantes que são a base de cal para a plantação. Então, lembrar desse assunto. Doutora, então, de forma geral, só para a gente saber aqui, aconteceu algum acidente, como que os pais devem proceder? Por exemplo, machucou o olho com algum objeto pontiagudo ou bateu? No caso de algum produto de limpeza, a senhora falou que é a questão de limpar mesmo com água e, claro, correr para o especialista, né? Mas como os pais devem proceder rapidamente até chegar ao especialista para evitar o máximo possível danos à visão das crianças? Lavar com água, não usar outra neutralizante, tá? Porque aí você dá uma reação química e vai ter calor. Então, se pôs ácido, jamais vai usar um álcool. Não use nada disso, use só água. Lavar abundantemente com água. Agora, o que precisamos lembrar é que ocorre alguns tipos de acidentes, felizmente são os menos frequentes, em que há uma perfuração e a íris, que é o colorido do olho, sai para fora. Chama hérnia de íris. Aí a pessoa vê ali, pensa que é um coágulo e quer mexer. Então, jamais coloque a mão dentro do olho. Se viu alguma coisa estranha, algum sinal de que a íris está saindo, você vê como se fosse um coágulozinho pretinho ali, não mexer. No máximo, lavar com água, fazer uma conchinha. A gente usa até um copinho de café desses pequenos e coloca assim, como se fosse uma conchinha, que é o que você vai ter em casa.
Então, se coloca ou um curativinho que seja para chegar no especialista, que é geralmente no pronto-socorro, né? O primeiro cuidado já é feito no pronto-socorro. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações, assim, né? O que a gente precisa fazer, que é o que a gente, na verdade, o que o pai e uma mãe precisam saber no momento ali da correria, é isso. O que eu tenho que fazer agora? E, é claro, correr para o especialista, para a urgência, para o pronto-socorro e ficar sempre de olho redobrado aí nessas crianças curiosas que a gente tem dentro de casa. Doutora, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações aqui na edição Manhã. Obrigada. Obrigada também, doutora Keila Monteiro de Carvalho. Ela falou aqui, trouxe várias orientações sobre os cuidados que a gente tem que ter com as crianças em relação aos olhos ali dentro de casa. São alguns riscos ocultos, né? Mas aqui, acompanhando a edição Manhã, você já sabe o que fazer em caso de necessidade. É claro que você pode rever no nosso canal do YouTube essa entrevista, esse bate-papo com a doutora Keila.